Queridos irmãos e irmãs, não sei se vocês se recordam da primeira leitura que foi proclamada, da profecia de Ezequiel. Uma palavra muito importante para refletirmos e para depositarmos em nossa consciência, carregar em nosso coração todos os dias, é esta conduta, que está ligada à questão da moral, do nosso comportamento. Portanto, hoje essa palavra deve tocar o nosso coração e a gente deve carregá-la sempre, onde quer que estejamos. Os pais devem educar sempre os seus filhos em casa, para que eles sejam bons na escola, lá fora, na casa dos colegas, onde quer que estejam. Essa conduta deve ser iniciada no seio da vossa família. Aqui a conduta que nós comentamos e queremos refleti-la, mas não com tempo para aprofundá-la, se dá no seio da comunidade cristã que se iniciava. Portanto, nós estamos acompanhando tantas situações de desgraça, de injustiça. Isso não vem de agora, isso vem com a humanidade. Mas nós precisamos ser pessoas cada vez mais assertivas no que diz respeito à questão da conduta. Quanta tristeza, quanto pecado, quantos lares são desfeitos pelas vezes que não temos uma boa conduta. Quantas vezes no ambiente de trabalho nós somos influenciados negativamente, abraçamos talvez aquilo que é mais fácil. Isso tudo porque nos falta a boa conduta. Então, queridos pais, eduquem os vossos filhos, forme-os bem, não tenham medo de corrigi-los, não aos berros, não aos gritos, mas olhando nos olhos e dizendo com afeto, com zelo, com muito cuidado, mas sendo cada vez mais franco, porque a franqueza tem um preço. A gente vai descobrindo, mas a gente vai aprendendo com ela. O salmo que nós cantávamos tinha um refrão bonito: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. E o nosso coração precisa cada vez ser mais aberto para acolhermos também aquilo que nos diz na segunda leitura de hoje, que é extraída da carta de São Paulo aos Romanos: amar a Deus sobre todas as coisas e fugir de todo tipo de pecado. Isso nos remete a viver dia a dia os mandamentos da lei de Deus. É preciso recordar todos os dias deles para vivermos melhor. Chegamos no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é uma chamada geral à atenção voltada às primeiras comunidades que se formavam. Se fala da correção fraterna. E como é difícil de termos atitudes embasadas no cristianismo, na nossa fé, para fazer uma correção a alguém. É mais fácil muitas vezes nos omitirmos, né? Não, eu não vou corrigir, não cabe a mim, e sim aos pais. Mas muitas coisas acontecem aos nossos olhos e nós nos omitimos, a gente acaba tendo um pouco de medo na hora de fazer a correção. Mas se Deus está conosco, a gente não pode temer. E se a correção precisa ser feita, eu tenho que fazê-la. Eu posso até perder, mas eu tenho que ajudar, eu tenho que contribuir. Portanto, rezando, preparando nesses dias o Evangelho para essa noite, assim escrevi:
O Evangelho de hoje deixa clara a nossa responsabilidade em ajudar cada irmão a tomar consciência dos seus erros. Trata-se de um dever que resulta no mandamento do amor. Jesus ensina, no entanto, que o caminho correto para atingir esse objetivo não passa pela humilhação ou pela condenação de quem falhou, mas sim pelo diálogo fraterno, leal e amigo. O Evangelho proposto refere-se especialmente ao modo de proceder para com o irmão que errou e que provocou conflitos no seio da sua comunidade. E sejamos atentos, porque é preciso entender que comunidade é essa. Se fala primeiro da igreja, se fala da igreja doméstica, que é a nossa família, se fala também das nossas relações, sejam na família, no trabalho, na sociedade, onde quer que estejamos. Somos igreja, onde quer que estejamos. Portanto, a chamada de atenção é essa. É preciso, muitas vezes, na fé, no amor caritativo, corrigir os nossos irmãos, que são intolerantes, impacientes, enfraquecidos pela pobreza da inveja, das calúnias, da audácia, dos ciúmes, das reclamações constantes, dos dissabores causados, das más conversas, da injustiça, da discórdia, da maldade, da fofoca, do autoritarismo, da prepotência, da rispidez, da autossuficiência, do querer aparecer, da falta de respeito, de conduta, de todos aqueles que estão fechados em seus guetos e são causadores de divisão. Aí eu recordo o que diz o documento de Aparecida, ainda escrito e orientado pelo então Jorge Bergoglio, nosso atual Papa Francisco, que dizia assim: a igreja pode ter pensamentos diferentes, mas jamais pensamentos de divisão. Se somos igreja, isso deve acontecer também conosco. Isso é muito triste, mas não deixa de ser uma realidade. O questionamento é esse: como é que os irmãos da comunidade devem proceder nessa situação? A cura está em nós mesmos, já dizia Madre Teresa de Calcutá. Antes de tudo, deve-se pensar como cristão e ter atitudes cristãs. É preciso tratar o problema com bom senso, com maturidade, com equilíbrio, com tolerância, e acima de tudo com amor, com oração. É preciso pedir muito ao Espírito Santo de Deus que fale através de você. E quando isso acontece, nós podemos dar esse passo firme de nos aproximarmos e de oferecer a nossa ajuda fraterna, dando uma oportunidade para que o outro cresça. Irmão, talvez é melhor pensar dessa forma. Veja as suas atitudes, os seus erros. Quanta tristeza, você não é mais a mesma pessoa, você mudou demais. Escute, fala com o coração sincero. São aconselhamentos que eu acredito que a gente deve partir por aí, mas ter a certeza de que também erro, também peco, mas eu posso ser um instrumento na vida do outro para que ele possa ser mais feliz, crescer. A verdadeira correção fraterna é dolorosa, porque é feita com amor, na verdade e com humildade. Antes de tudo, o irmão que erra deve ser corrigido com caridade. Olha só o que o Papa Francisco nos diz a respeito da correção fraterna. Não se pode corrigir uma pessoa sem amor e sem caridade. Não se pode fazer uma cirurgia sem anestesia. Não se pode, pois o doente morrerá de dor. E a caridade é como uma anestesia que ajuda a receber o tratamento e aceitar a correção, apartar-se
e conversar com mansidão e com amor. Agora eu vos digo, é preciso falar em verdade. Não se deve dizer algo que não seja verdade. Quantas vezes nas nossas comunidades são ditas coisas de outra pessoa que não são verdadeiras, são calúnias. Ou se são verdadeiras, se acaba com a fama daquela pessoa, expõe a pessoa ao ridículo. E uma pessoa exposta ao ridículo é difícil de ser resgatada, recuperada. Se torna doente, desanimada. As intrigas muitas vezes ferem mesmo. São tapas à fama de uma pessoa e um estrago em seu coração. Certamente, quando nos dizem a verdade, não é belo ouvi-la. Fica um gosto amargo no coração. Se engole a seco o que foi dito. Mas, se dita com caridade e amor, é bem mais fácil de aceitá-la. A correção fraterna é um ato para curar o corpo da igreja. Há um buraco ali, no tecido da igreja, que temos que consertar. Igreja, família, sociedade caminham juntas. E como as mães e avós, quando remendam, o fazem com tanta delicadeza, assim deve ser feita a correção fraterna. Se você não é capaz de fazê-la com amor, com caridade, na verdade e com humildade, você irá fazer uma ofensa, uma destruição no coração daquela pessoa. Será uma conversa a mais que fere, e você se tornará um hipócrita, cego, como diz Jesus. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. Hipócrita, reconheça que você é mais pecador que o outro, mas você, como irmão, deve ajudar a corrigir o outro. Algumas pistas para que a gente possa viver a correção fraterna. São José Maria Escrivá dizia assim: quando é preciso corrigir, deve-se atuar com clareza e amabilidade, sem excluir um sorriso nos lábios, se for oportuno. Nunca, ou muito raras vezes, aos berros, e jamais corrigir em público, jamais. Quando tiveres de corrigir, faze-o com caridade, no momento oportuno, sem humilhar, e com vontade de aprender e de melhorares tu mesmo naquilo que corriges. Ainda São José Maria Escrivá aconselhava a não se afobar após uma correção, não ficar cobrando, querendo ver logo os resultados, a mudança, mas ter paciência, dar tempo ao tempo e confiar na boa vontade das pessoas. E ainda, para frisar o valor da correção, ele finaliza assim: o exercício da correção fraterna é a melhor maneira de ajudar depois da oração e do bom exemplo. Se você não reza, e se você não é capaz de dar testemunho, de ser bom exemplo, não haverá fruto nessa correção. Tão logo virá o julgamento, os dedos serão apontados para você. Mas quem é você para dizer isso para mim? Finalizo com o aconselhamento de Dom Bosco, grande educador, que já no seu tempo estava na vanguarda, que com a graça divina ele soube tirar santidade do barro. Aconselhava assim aos seus salesianos, a nós salesianos de Dom Bosco, com palavras aplicáveis, sobretudo a correção das crianças e dos jovens. Não haja agitação na mente. Pense e reze antes de corrigir. Nem desprezo no olhar.
encare olho no olho, nem injúria na boca, mas misericórdia no momento presente e esperança no futuro. Nas situações gravíssimas, mas possíveis de serem corrigidas, é preciso rogar humildemente a Deus, do que fazer correr um rio de palavras que ofendam os ouvintes, sem nenhum proveito para os culpados. Queridos irmãos, vamos pensar nessa possibilidade que existe, que está em nós. A palavra de Deus só vem nos motivar. E essas citações do Papa Francisco, de Madre Teresa de Calcutá, de São João Maria Escrivá, de Dom Bosco, podem ser para nós belos aconselhamentos para a nossa vida cristã. Finalizo com uma oração que diz assim: Pai Santo, ensina-nos a ser cuidadosos com nossos companheiros de estrada. Não permitas que nos coloquemos na posição de juízes e sejamos cruéis, mas que sempre nos mova a vontade pura de ajudar, que sejamos humildes e discretos, como viveu e ensinou o Cristo Jesus, teu Filho e nosso irmão, que contigo reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai